Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2025. E o tema que analisaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Um Alvo Digno. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, o texto completo pelo menos, encontra-se em Marcos capítulo 9, versos 17 a 29. Mas eu quero me deter especificamente nos versículos 23 e 24 do Evangelho, que diz assim: Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Você já sabe que até aqui a gente tem estudado durante essa semana a respeito de um grande desejo da parte do Senhor Deus de fazer com que, de alguma forma, nós tenhamos a oportunidade de nos agradar de Deus, de nos alegrarmos no Senhor, de buscarmos em Deus muito mais do que apenas as suas bênçãos. E com isso não estou dizendo que não é bom recebermos bênçãos. Quem de nós não está buscando bênçãos de Deus no começo desse ano? Eu, particularmente, estou buscando algumas bênçãos da parte do Senhor, tenho orado a Ele e tenho pedido que Ele responda às minhas orações em diferentes áreas da minha vida. Eu tenho a plena certeza de que da sua parte também é a mesma coisa. Entretanto, algumas pessoas buscam apenas aquilo que podem alcançar da parte de Deus e não aquilo que é o mais importante. O mais importante não é o que podemos tirar de Deus, não é o que podemos alcançar de Deus, mas é andarmos com Ele, é nos alegrarmos nele, é nos agradarmos dele, assim como Ele quer também se agradar de nós. Já mencionamos que isso tem que ser um relacionamento de duas vias. O Senhor Deus quer se agradar em nós e nós também devemos nos agradar nele, na presença dele. Quando isso acontece, como consequência, vem todas as demais bênçãos. Entretanto, como é que nós podemos viver essa experiência de nos agradarmos do Senhor? Algumas pessoas podem dizer, mas será que Deus vai se agradar de todos, inclusive de mim? Eu não sou digno, a minha história é uma história diferente, eu não sei se sou capaz, não consigo fazer aquilo que deveria fazer, quando me apercebo já fiz o que não deveria. Será que essa promessa é para mim também? Eu quero garantir para você que essa promessa é para todos os seres humanos. Como podemos vivê-la? É isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aguenta aí, que a gente já vai conversar sobre o assunto. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, nós conseguimos encontrar uma experiência realmente tremenda da parte do Senhor Jesus. Jesus tinha tido uma experiência muito forte com alguns de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Ele os havia convidado a deixarem o grupo maior e seguirem com ele para um momento de oração. Eles subiram um monte, não sabemos exatamente que monte era esse, sabemos que era um monte na região da Galileia. Algumas pessoas têm algumas ideias, mas o fato é que nós não temos uma referência clara para podermos afirmar que monte era esse. Pode ser que tenha sido o Monte Ebal, dizem alguns, mas nós não temos a certeza a respeito disso. O fato é que Jesus queria dedicar alguns momentos em oração. Esses discípulos, Pedro, Tiago e João, vão com Jesus para o monte, e lá Jesus passa pela experiência da transfiguração, onde Moisés e Elias vêm para poder conversar com ele, e eles vêm falar a respeito daquilo que Jesus Cristo sofreria dentro de pouco tempo, quando ele fosse preso e ao mesmo tempo levado a julgamento, e que isso fazia parte do plano para poder salvar a humanidade. Enquanto essa conversa acontecia, lá embaixo, no vale, estavam os demais discípulos. Um pai chegou com um menino que estava possuído por um espírito mau. Levou os discípulos já tinham feito grandes milagres em nome de Jesus, só para poder te lembrar que Jesus já tinha enviado os discípulos de 2 em 2, o grupo dos 70, para que eles pudessem fazer grandes coisas. Já tinha enviado os 12 especificamente também, dando a eles autoridade sobre os espíritos maus, para que curassem os enfermos, ressuscitassem os mortos. Eles tinham feito coisas grandiosas, mas o fato é que naquele dia, quando aquele pai trouxe o menino até Jesus,
Os discípulos não foram capazes de resolver o problema. Esse é o fato. Eles não foram capazes de resolver o problema. Depois dessa experiência no monte, Jesus, Pedro, o Tiago e o João estão descendo o monte. Quando eles chegam, se deparam com uma cena. O inimigo tomava conta da criança, jogava a criança pelo chão, que espumava, aquela coisa toda. E agora o pai do menino vem até Jesus e diz: Senhor, eu trouxe meu filho até os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Se tu podes fazer alguma coisa, ajude o meu menino. Nesse momento, Jesus para tudo aquilo que ele está fazendo, olha para aquele pai e repete uma frase dita pelo pai: se tu podes. E Jesus está olhando para ele e uma dor profunda invade o seu coração. E Jesus olha para aquelas pessoas e diz: ó geração incrédula e perversa, até quando eu terei que vos sofrer? Até quando eu terei que sofrer por vocês? Por que Jesus ficou tão triste naquela situação? Porque ele percebeu qual era o problema. E na fala do pai, você percebe nitidamente que o problema foi evidenciado. A incredulidade das pessoas. Até mesmo os discípulos tinham tido dificuldade de poder resolver a situação, e Jesus vai mencionar um pouco mais adiante, quando numa conversa particular os discípulos perguntam por que a gente não conseguiu expulsar o demônio daquele menino. E Jesus vai dizer: existem algumas forças que só podem ser vencidas com oração e jejum. Vocês têm que buscar. O que Jesus estava dizendo é que os discípulos estavam muito focados naquilo que poderiam receber da parte do Senhor. Eles queriam poder, eles queriam autoridade, eles queriam os cargos no reino que eles imaginavam que viriam para eles, mas eles não estavam, parece que, tão dispostos a buscar, a orar, a clamar para que a relação deles com o Pai se fortalecesse. E Jesus agora vai dizer: traga aqui o menino. O pai do menino, entretanto, vai dizer a Jesus: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus vai mandar chamar o menino e vai curar o menino completamente, vai libertar o menino. E você percebe que a única questão que Jesus colocou para aquele homem é que ele pudesse acreditar. E Jesus, ele quer ter uma experiência conosco, Deus o Pai, o Espírito Santo, querem ter experiências conosco, agradando-se de nós e nós nos agradarmos dele. Como é que podemos viver essa realidade? Crendo que Deus está disponível para nós. Quando nos sentamos para poder conversar com Ele, para poder estudar a Bíblia, para poder orar, para poder, enfim, dedicar momentos para estreitar esses relacionamentos com Ele, saiba que o Pai está profundamente interessado em você. Ele está buscando agradar-se de você. E você não vai conseguir agradar-se de Deus se você não dedicar tempo a Ele, se você não colocá-lo como prioridade da sua vida. E isso só pode ser feito pela fé. É por isso que quanto mais você busca a Deus, mais você sente Deus próximo de você. E às vezes, deixa eu falar uma coisa para você por experiência própria. Às vezes o milagre que a gente está buscando, ele não vem na hora que a gente quer. Mas quando você está afinado com Deus, você tem uma coisa melhor do que o milagre, que é a paz no meio da tempestade, no meio do temporal. O Senhor Deus, ele te chama hoje a uma experiência fantástica com Ele. Creia no Senhor e você verá coisas extraordinárias enquanto caminha com Ele. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra e por sabermos que o Senhor deseja viver uma experiência realmente grande conosco. Nós queremos nos agradar do Senhor assim como o Senhor se agrada de nós. Queremos fazer isso pela fé, então nós cremos, mas ajuda-nos na nossa falta de fé para vivermos essa mesma realidade. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?